Bem-vindos, iluminados, a mais um episódio do Pet Doccast. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, professora, especializada em nefrologia de cães e gatos. Hoje a gente vai falar sobre adestramento canino. O que fazer para o meu pet ser mais feliz? Muito bem, eu sou a Rebeca Bach, professora, médica veterinária há 15 anos, especializada em odontologia veterinária. E hoje, Patrícia, a gente conta com um convidado muito especial. Quem é ele? Gente, esse rapaz é um doce de criatura. É o Rodrigo. E olha que legal, ele foi nosso aluno. Só que a gente não pode contar quanto tempo faz, porque senão quebra a magia. Certo? Enquanto a gente faz um suspense, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Lembrou de uma história interessante? Ficou com alguma dúvida? Manda no chat ou nos comentários e até mesmo se quiser um tratamento mais VIP, mais personalizado, manda pra gente um direct. E agora, Rebeca, apresenta para o pessoal quem é o nosso convidado especial de hoje. Apresento sim, com o maior prazer, Rodrigo, médico veterinário especializado em comportamento canino. O Rodrigo, ele é influencer digital nessa área, nos orgulha muito, Rodrigo, a gente te acompanha lá no seu Instagram, nós assistimos os seus vídeos. Rodrigo também é advogado, né, bacharel em direito com ênfase em direito animal. Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Acho que vai ser um episódio muito interessante, porque a gente tem certeza que os nossos ouvintes têm muitas dúvidas sobre adestramento, sobre comportamento. O que eu faço se o meu animal faz xixi no tapete? Que é o meu caso. Já vou aqui tirar a palhinha de você, Rodrigo. Rodrigo, bem-vindo, meu querido. Conta pra gente, vamos começar essa nossa conversa, querendo descobrir um pouquinho mais desse seu mundo. Você fez medicina veterinária, foi para o direito, voltou para a medicina veterinária e se especializou em comportamento para ensinar as pessoas a fazerem os seus cães mais felizes. Isso mesmo, prazer estar aqui, muito bom reencontrar vocês duas. Não vou falar muito de anos, né, igual você, Patrícia, tinha comentado, mas vocês fizeram muito parte da minha história quando eu entrei em veterinária, foram várias disciplinas junto com as duas. E hoje, eu saí de veterinária em 2014, quando eu estava quase terminando a faculdade. Eu entrei num canil para entender um pouco mais sobre adestramento, sobre metodologia. Ainda era uma metodologia um pouco mais antiga, que a gente chama de adestramento misto. Fui para o direito. No direito, tive outras experiências, foi um crescimento pessoal. E lá eu encontrei o direito animal, onde eu percebi que eu me encontrei de verdade e com a pandemia eu voltei para a veterinária, estudei, me especializei, fiz tudo aquilo que eu já sabia em 2014, porém de uma maneira muito melhor e muito mais eficaz, que eu ia trazer muito mais felicidade para os cãezinhos. Muito bem, Rodrigo. E qual é a importância do adestramento para o cão? Mais além de fazer esse cão ter rotina, estabilidade emocional para essa família multiespécie, qual é o papel do adestramento nesse contexto? A gente tem que pensar primeiro que o cão, ele não faz parte do nosso mundo. Então, ele não sabe falar. E se a gente for pensar um pouco mais friamente, ele não consegue fazer as coisas sem nós, pessoas. O seu cão, por exemplo, ele consegue comer sem a gente oferecer, seja ou ração ou alimentação natural? Não. O cão, ele consegue passear sem que a gente coloque o equipamento de passeio com a guia e vá com ele na rua? Não. Ele consegue tomar água? Pode até conseguir com a água da chuva, mas a gente sempre tem que estar ali suprindo. O cão, ele é um animal sociável, assim como nós pessoas. Então, como as pessoas são sociáveis, ele vai querer sempre estar junto, ele sempre vai querer ter um carinho, e essa maneira, só nós, pessoas, conseguimos oferecer para os cães. Então eles não fazem muito parte desse mundo. E é aí que entra, eu não gosto nem muito de falar o adestramento, porque se a gente pensar o adestramento no dicionário, vem de adestrar, de tornar destro, tornar correto. O cão, ele não vem com problemas. O cão, ele vem com um comportamento natural. Até um professor meu falava, o cão de fábrica, ele vem com 3 comportamentos. Ele sabe latir, ele sabe destruir e ele sabe pular.
que é o que normalmente os cães fazem. Então ele fala, aqui a gente precisa ensinar repertório comportamental. E aqui que entra essa parte de educação canina, onde a gente torna o cão apto a viver no nosso mundo de uma maneira igual a professora... Desculpa até falar professora Rebeca, é comum, mas Rebeca falou que o cachorro faz o xixi no tapete. Então aqui a gente precisa ensinar ele o local correto, o que ele deve fazer, ou até mesmo a gente, enquanto tutor, delimitar uma rotina. Então, por exemplo, eu sei que o meu cão, ele faz xixi logo que acorda. Então eu vou levantar, vou levar ele até o local do tapete higiênico, ou vou levar ele para passear. Aí ele fez as necessidades no local correto, e perfeito, vida que segue, eu não preciso me preocupar. Aquela dor de cabeça de tipo, nossa, agora eu preciso limpar o tapete, olha esse cheiro, vou receber uma visita e tudo mais, que eu sei que é o que acontece. Exatamente, Rodrigo. E existe uma idade ideal, Paty, será que para iniciar esse adestramento? Porque eu não tive essa percepção, achei que eu daria conta. Afinal, lá em casa são 2 veterinários, né? Que tinham que dar conta de educar a cachorra. E não funcionou muito bem. Existe uma idade certa, né, para uma família, para um tutor buscar um profissional especializado em comportamento? Se a gente for pensar, a idade não existe. Desde que o seu cão chega em casa, você já pode contratar um profissional que vai te auxiliar a fazer tudo isso. Aqui a gente pensa em filhotes e se você for adotar já um cão adulto. Um filhote, ele aprende muito mais rapidamente, é como se fosse um livro em branco, onde você vai escrevendo a história e fica muito mais fácil. Quando um adulto chega na sua casa, ele já tem aqueles comportamentos já pré-fixados que você vai ter que ensinar, vai ter que corrigir, vai ter que fazer um ponto aqui, um ponto ali. Então é um pouco mais difícil, mas também ele aprende. Então, antes de entrar nesse assunto de idade, eu só queria deixar claro que, independente da idade, todo cão pode aprender e todo cão está apto a aprender. Porque eles vão aprender 24 horas por dia, todos os dias. Agora, já pensando em idade. Se você deseja um filhote, é muito importante pegá-lo com 60 dias. E o porquê disso? Normalmente a gente vê alguns pets, alguns criadores que entregam o cão com 45 dias. Esse período entre 45 e 60 tem 15 dias, parece pouco, mas para eles é muito importante, porque eles vão estar ali no seio familiar, com a mãe, com os irmãozinhos, com as pessoas ao redor, e ele vai aprender muita coisa, principalmente, tem muita gente que chega para mim, Rodrigo, o meu cachorro ele tá chorando muito de noite, o meu cachorro ele me morde muito, por que isso acontece? Eu chego na pessoa e pergunto, o seu cão foi pego com 45 ou 60? Batata, sempre vai ser 45. Porque o cão, quando ele tá ali na ninhada dele, ele vai morder o irmãozinho, e se for uma mordida mais forte, o irmãozinho simplesmente vai sair e a brincadeira encerrou. E ele vai perceber que essa mordida foi muito forte, e na próxima vez ele vai aprender a dosar essa mordida. E a questão de dormir é que vamos pensar, um filhote saiu da ninhada, saiu do seu seio familiar, para ele, na natureza, ele está abandonado. Então ele vai chorar, 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 como fosse um método de sobrevivência, ver se alguém acha ele, se alguém procura ele. Então, se você tira ele tão cedo, ele não foi desenvolvido para isso. Então, a chance de chorar, principalmente à noite, que é quando a gente dorme, pare de dar atenção e tudo mais, eles ficam muito, mas muito desesperados. Então, é como se quase fosse um pedido tipo, socorro, me ajudem, eu tô aqui desesperado. Então, isso. Então, voltando à pergunta inicial, 60 dias, quando você já traz o cãozinho para casa, o filhotinho já pode começar. Claro, ele não vai ensinar truques, não vai aprender truques complexos, mas ele vai aprender o local do xixi e do cocô, ele vai aprender a questão de mordida, ele vai aprender a questão de interação e também, se você for trazer um adulto, logo que ele chegar na tua casa, você já pode prepará-lo e educar sem problema nenhum. Ai, Rodrigo, é tão bonitinho de ver você comentando tudo isso, porque são detalhes que fazem tanta diferença e a gente fala isso e repete aqui no Pet Doc, né, algumas vezes, a empatia é a base de tudo. E é tão interessante que a gente esquece desses detalhes pequenos, né? Puxa, eles são bebês mesmo, com 45 ou 60 dias. E 15 dias faz uma diferença enorme no desenvolvimento deles, né? Então, é muito legal a gente trazer esse despertar para as pessoas entenderem, né? Que às vezes é um detalhe tão pequenininho. Você sabe que recentemente eu tive uma ninhada em casa. E de repente tava lá com uma penca de cachorro para doar. E eu não tinha esse conhecimento.
Mas eu sabia que a primeira dose de vacina nós faríamos aos 45 dias e que eu não podia destinar eles para casa deles imediatamente depois, porque a gente precisa esperar, né, as defesas se iniciarem com essa primeira dose. Então, naturalmente, pensando na vacina, eu só permiti que eles fossem para os lares novos aos 60 dias de idade. Então, sem querer, eu fiz a coisa certa. Olha que gostoso descobrir isso. É porque o que a gente vê, eu ainda tenho um pouco mais contato com o criador, às vezes a pessoa entra em contato comigo, o cliente fala, eu peguei de um criador, a gente precisa fazer algo antes, e normalmente as pessoas acabam, até um pouco forte a palavra, mas se livrando o quanto antes, porque a gente sabe como dá trabalho. E é um custo, né? Isso mesmo. É um custo também, porque a gente tem o custo da própria vacina, dos remédios para vermes, da papinha de desmame, depois do início da ração, que a ração de filhote geralmente é mais cara do que a de adulto. Então, quando você tem uma ninhada de 6, 7, 8, o custo fica mais alto. Então, não é nem o se livrar do animal, né? Às vezes é necessidade mesmo de finalizar aquele custo. Mas se conseguir segurar os 60 dias é melhor, né? Conte uma coisa que é bem interessante, é uma pergunta frequente que a gente escuta no consultório. Como que a gente faz para que um cão que já existe na casa aceite o filhotinho novo? Existem algumas estratégias para isso, né? Para evitar o conflito, o ciúme. E vou estender, tá? Também para uma outra pergunta que tem relação. Filhos, bebês chegando em casa, onde o cão era o filho da casa. São coisas semelhantes, mas têm estratégias diferentes, imagino ou não? Isso mesmo, porque vamos trazer, eu acho que a parte mais fácil, que é, você já tem um cão e você vai pegar outro cão. O filhote, é engraçado até falar, mas ele é chato. Porque o filhote não tem limites. O filhote vai morder, o filhote vai correr atrás, vai puxar rabo, vai puxar a orelha. E o outro cão já adulto, ele vai ficar tipo, poxa, mas tá me incomodando, né? O que esse filhotinho apareceu aqui? Cara chato. Isso. E normalmente é comum a gente dar mais atenção pro filhotinho, porque é o que mais depende da gente e também, vamos pensar, o filhote é mais fofinho. É fofinho, a pessoa vai querer apertar novidade. E tudo mais. Isso. Ainda mais se você já tem uma criança em casa, então a atenção fica toda para ele. Total. Porém, aqui, você precisa apresentar de maneira gradativa. Porque se você solta os dois no mesmo ambiente, a chance de dar, vamos pensar, um arranca-rabo é grande. Eu mesmo, com a Nala, que é a minha modelo, que eu trabalho com ela e tudo mais, eu já tinha um cãozinho mais velho, que era do meu avô, o Zig. O Zig, quando a Nala chegou em casa, o Zig tinha 11 anos e a Nala, recém-nascida ali com 60. E a Nala não tinha filtro. Ela ia pra cima do Zig e eu sei que o Zig não era um cão tão sociável. E eu fui apresentando aos poucos. Então aqui o que a gente pode fazer, o que é até interessante, é ir por etapas. Como se fosse um jogo, a gente vai evoluindo a dificuldade, passando as fases. Então a gente começa com uma barreira física. A barreira física é aquela onde você vai colocar um portãozinho e mesmo assim o cão vai ter o contato visual. Então ele enxerga o outro, ele vê o que está acontecendo. Depois a gente pode passar por uma barreira visual, que daí o cão ele só vai sentir pelo cheiro. Você pode fazer a física ou a visual a física, independente, assim como ficar melhor para o seu cão. Se o teu cão for aquele que já aceita um pouco mais um filhote, só a barreira física dele só ter esse impedimento de chegar perto do outro, perfeito. Se o teu cão já é aquele, que eu sempre falo, você só pode pegar um segundo cão se o teu primeiro cão for, não digo um exemplo, mas se ele for sociável. Porque agora imagina, eu sempre pego às vezes clientes que, o meu cão ele é um pouco reativo e eu resolvi ter um filhote. E aí, o que faz? Então a gente precisa resolver não só a adaptação dos dois, mas também primeiro essa reatividade para que daí funcione. Então nesses casos, a barreira visual, onde o cão ele só vai sentir o cheiro, então só vai utilizar o olfato, que é o principal sentido dos cães, só para identificar. Depois eu tiro essa barreira visual, coloco a física e aí eles têm esse contato visual, que daí é uma fase acima que o cão pode ficar um pouco mais tenso e tudo mais. E a partir disso você sempre vai recompensando, tanto o filhote quanto o cão adulto, e mostrando. Então, por exemplo, você pega o filhote no colo, outra pessoa está com o cão adulto ali em casa, oferece um petisco, oferece um carinho, tudo, só para que o adulto de casa não perceba que perdeu toda a atenção. E aí que a gente entra na questão dos filhos. Então, por exemplo, sempre que uma cliente chega para mim, já inclusive tive algumas que durante o processo da educação canina elas ficaram grávidas, a gente parou
e simplesmente focou nessa parte. Porque o processo é prevenção. Depois que acontece, é muito mais difícil a gente voltar. Então, a gente previne primeiro. Então, por exemplo, estou grávida. O que vai acontecer? Quais mudanças vão acontecer? Então, por exemplo, um cômodo da casa que o cão já estava acostumado a ficar, vai ser o cômodo da criança. Então, para eu não retirar o cão do nada daquele cômodo, eu começo a limitar mais o acesso dele. Claro, se a pessoa não quiser que o cão tenha tanta proximidade, eu começo a tirar esse acesso dele, mostrar que ele vai perdendo um pouco de atenção. Então aqui, por exemplo, homem e mulher. A mulher, querendo ou não, a que mais vai dar atenção ao filho, à criança, ela sai um pouco da vida do cão e o marido, o esposo, o companheiro, enfim, ele entra na vida. Então ele começa a passear, ele começa a dar comida e assim o cão ele não perde a atenção dele, porém ele só muda. Então o foco que era a mãe começa a ser ali o pai. E você vai fazendo isso várias coisas. Então, por exemplo, criança, choro de criança, cheiro de talco, de fralda, pomada, enfim, você começa a adicionar. Então você vai dando dicas. Aqui, por exemplo, dicas olfativas. Você pode dar dicas visuais e táteis, que é um carrinho de bebê, brinquedos pelo chão, enfim, dá para fazer várias coisas só para o cão se acostumar com a criança. E daí, quando a criança chegar em casa, você simplesmente, quando a criança tá, não deixa o cão de lado. Traz o cão, ensina ele que não pode pular, ensina ele que se cheirar ali o pezinho já é algo positivo e nessa prevenção você pode inclusive fazer com uma boneca. Então uma cliente mandou um vídeo para mim e falou, Rodrigo, comprei uma boneca e a gente está fazendo. Ela pega uma boneca simulando uma criança e o cão chega, o cão vê e tudo isso a gente recompensa positivamente, mostrar para o cão que é melhor ficar perto do que longe. Sabe, Rodrigo, que você contando e explicando, eu faço uma analogia com a educação de filhos, né? Então, a gente vem aí de uma fase, as crianças agora, né, já estão entrando numa fase maior, mas a gente vem da última década, né, com crianças pequenas em casa. E eu sempre gostei muito de estudar, de acompanhar algumas psicólogas no Instagram, e sempre se falou muito em educação positiva, tá na moda isso, né, que não se utiliza mais o castigo e que você tem que muitas vezes acolher, explicar, e eu acho que a educação canina vem nessa linha também. Hoje eu escuto, né, falar bastante sobre a educação positiva nesse processo de comportamento, de adestramento. E é muito similar ao que acontece com criança. Então, o teu foco, né, também é trabalhar com o adestramento positivo. Isso, porque em 2014, como eu tinha comentado, que eu aprendi era o tal do adestramento misto, aonde você utiliza de aversivos. E o que são aversivos? Aversivos, por exemplo, é um enforcador, que daí é o que pega pelo pescoço e você puxa. Tem jato, como se fosse o jato d'água no focinho do cão. Tem enrolar, eu até lembro ainda, enrolava papelzinho e dava ou no focinho pro cão fazer ou na bundinha. Tem várias, tem gente que joga bombinha. Eu já vi inclusive pessoas que ofereciam wasabi pro cão se ele fizesse algo errado. Então vinha aquele ardor e tudo, apimentado da substância e o cão, tipo, associava, né, aquele comportamento então, algo sempre ruim. que se o cão fizesse algo ruim, vinha uma punição. Por quê? Porque a pessoa punia esse comportamento para tentar extinguir ou diminuir esse comportamento. Então, com a evolução dessa parte, eu vim estudando, ainda mais entrando no direito. Com o direito animal, a gente via a questão de lei, a questão de maus tratos, Constituição Federal, tudo como que funcionava. E a evolução que está tendo, que o animal ele não é mais considerado um objeto, mas sim agora um sujeito de direito que, claro, um animal por si só não vai conseguir entrar com uma ação, mas o tutor, o guardião dele, consegue buscando esses direitos. Então aqui, a gente sempre percebe com a ciência, com os estudos, que o cão, ele vai fazer muito mais por você e vai ser muito mais duradouro se ele for recompensado por isso. Então, por exemplo, dá até o exemplo da Rebeca. O meu cão, ele fez xixi no tapete. Antigamente, eu podia chegar, esfregar o focinho dele, jogar alguns produtos, xixi sim, xixi não, mostrar, aqui não é pra fazer, você tem que fazer nesse. Ou durante o ato, eu via muita gente pegando o cão no colo, sai correndo e o cão fazia xixi pela casa inteira e deixava ele no local. Nossa, me vi agora. E eu me vi. Margot, não, filha, que feio. Xixi no tapete, não, Margot. Xixi lá embaixo. Aí levava ela, depois que ela fazia, e colocava na grama. Eu sabia que eu tava fazendo errado. Aí eu desisti, tirei o tapete, agora eu preciso de ajuda, Rodrigo. Não, pode deixar. Pode deixar, depois a gente conversa ali certinho. Por favor. Porque assim,
Porque se a gente faz isso, a gente está dando ênfase a um erro. Então aqui, antes de continuar a explicação, se a gente for pegar a nomenclatura de reforço e punição. Punição é tudo aquilo que você faz para diminuir ou extinguir um comportamento. Enquanto reforço é tudo aquilo que você faz para dar continuidade ao comportamento. Então, vamos, por exemplo, o cachorro que faz xixi. Vou até fazer uma pergunta agora para vocês duas. Eu tenho um cachorro, ele sempre faz xixi no tapete. Ele faz xixi no tapete, eu brigo com ele, eu dou uma palmadinha, eu faço de tudo. Porém, esse comportamento sempre está continuando. Nesse caso, eu estou punindo ou estou reforçando esse comportamento? Agora com a sua explicação eu já sei a resposta, mas antes eu diria que estaria punindo. Isso. Mas não, né? Agora você deixou bem claro que a você gente está tá reforçando. Porque vamos pensar, um cão que não ganha muita atenção. Vida corrida, trabalho das 8 às 5, chego em casa cansado, faço uma academia, tenho que cuidar da casa, tenho que dar atenção para meus filhos, enfim. Você chega e a única atenção que você dá pro teu cão é no erro dele. E ele vai pensar, eu sempre vou continuar fazendo xixi aqui, não me dão carinho, porém eu ganho muita atenção aqui. E nem que aqueles 5 minutinhos, nem isso, o cão ele vai pensar, consegui o que eu queria, que era atenção. Então por isso que, se o cão errou, eu sempre ensino para os meus clientes, pense o que pode ter acontecido de errado. Então, nessa ocasião eu não levei ela para baixo na grama porque era um horário tal, ou eu não dei muita atenção, ou ainda, o banheiro dela é muito longe. Então, naturalmente, para o cão, ele sempre faz em vários locais. Não é antinatural ele para fazer no mesmo lugar, que é o que normalmente, mesmo tendo casa, apartamento, a gente faz isso. Então, o xixi, ele é autorrecompensador. Vamos pensar, a gente chega numa viagem, tá apertado. Primeira coisa, vai no banheiro, se alivia, tô feliz, posso continuar minhas coisas. Pro cão é igual. Então aqui, se é autorrecompensador e se é natural para ele fazer em todo local, a gente precisa ensinar. Então a gente delimita um local, ensina e sempre reforça mais. Então aqui a gente chama de reforço arbitrário, que é aquela coisa, não sei se vocês já escutaram, de fazer festa, acertou, e dar um petisquinho e tudo. Então a gente reforça a mais e depois aos poucos a gente vai retirando esse reforço arbitrário para não ficar aquele cão que depende da festa, isso, né? E faz de pinga-gotas. Eu fiz um aqui, vou querer um petisquinho. Fiz aqui, vou querer um petisquinho. E daí a pessoa fica, mas o meu cão já fez 10 vezes xixi no mesmo dia. Mas o que tá acontecendo? Tá com problema? É bexiga? Vou levar pra nefro? Vou ver? Não. É simplesmente porque o seu cão ele ficou condicionado a só fazer por receber petisco. Ai, então que esse sem é um vergonha. grande problema Isso também. Então isso também acontece. Mas são sem vergonha, né? Sim. É muito legal aprender isso. Muito. É muito legal. E Rodrigo, eu lembrei das aulas de fisiologia. Explicando o simpático e o parasimpático, que para fazer xixi e cocô tem que ativar o parasimpático. É por isso que os cães faziam cocô e saíam correndo felizes. E eu imitava isso na sala. Eu fiz isso na tua turma? Eu lembro. Eu fazia isso, gente. E é verdade, né? Porque é um momento em que a gente tem liberação, inclusive, de hormônios, de sensação de bem-estar, de relaxamento. Então faz todo sentido, tem a ver com fisiologia, né? Total relação com fisiologia e o comportamento. Eu tô achando lindo. Eu tô amando também. E sabe o que é interessante no caso lá de casa? Que o xixi a Margot fez no tapete ou na grama. Porque a gente mora em casa, tem espaço e tal. O cocô eu nem vejo. A gente não tem nem resquício do cocô da Margot, tem que procurar na grama. Então, ela tem uma relação diferente com o xixi e com o cocô. Porque o cocô ninguém precisa ver, ela vai no banheiro que é a grama. E eu entendi que ela tinha que... Ela tem um momento de privacidade Exatamente, dela. Que o xixi seria igual, né? E aí deu tudo errado. Rodrigo, eu tive muito problema com filhotes que chegaram na minha casa e você sabe que eu adoro cão de porte grande, né? E então, os estragos que eles faziam não eram estragos pequenos. Eu tive alguns prejuízos de para-choque, de espelho retrovisor, de vista de porta arrancada. E porque os cães de porte grande fazem estragos grandes, mordendo tudo. Como que a gente pode fazer para evitar esse tipo de problema? Porque é bem frequente com filhotes, né? Isso. Acontece até com alguns cães que não tem tanta rotina, mas trazendo para filhotes, isso acontece independente, se seja um Shih Tzu, se seja já um de porte grande. Mas a gente sabe que o grau
de destruição, o porte grande, porte, vamos pensar, gigante, que eu sei que a professora tinha, é gigantesco. Então, aquele pequenininho, destruiu um rodapé aqui, destruiu um pé de cadeira, as pessoas normalmente não ligam, mas para um grande já é muito maior esse poder de destruição. Então, a gente tem que pensar que um dos comportamentos naturais, que é aquele que eu tinha comentado de fábrica, é roer, é destruir. Então, o cão, ele tem uma necessidade natural de ficar roendo, de destruir, ou até mesmo na natureza de destrinchar. Então, normalmente, ele tem aquela almofadinha, aquela caminha, e você não entende por que o seu cão tá destruindo a caminha e voa, negócio pra cá e pra lá, e pra ele é uma diversão, porque é natural pra ele. Então, aqui, ao invés de tentar corrigir isso, e eu prefiro muito mais suprir essa necessidade. Então, por exemplo, eu vou oferecer brinquedos de diversas texturas. Normalmente eu chego na casa das pessoas e falo, quais são os brinquedos? A pessoa me mostra 10 pelúcias e acabou. Olha que bonito e não sei o quê. Eu sempre falo, o brinquedo, claro, nós sempre vamos querer comprar o melhor, o mais bonito. Nossa, olha que legal, meu cão vai adorar. Mas o nosso pensamento é diferente que o do cão. Então, as coisas que os cães pegam são diferentes. Então, eu sempre falo, se for comprar algo, pense no seu cão e não pense em você. Você pode ter pelúcia, não tem nenhum problema, porque é macio, ainda mais em época de troca de dentição, ali perto dos 4, 5 meses, às vezes até 6, vai ter aquela coceira natural. Então, o cão ele vai precisar ficar mastigando para suprir uma dor, aliviar e tudo mais. Então, você pode oferecer pelúcia, pode oferecer um mais durinho, pode oferecer um que vai fazer barulho, uma bolinha, enfim, você pode oferecer várias coisas que o seu cão ele vai estar roendo aquilo, e você recompensa por ele estar roendo aquilo, do que simplesmente ele tá roendo as tuas coisas e você fica, e agora? 2.000 daqui, 1.000 daqui, 500 daqui, vou ter que arrumar isso aqui, não tenho mais e minha casa tá destruída. Então, nessas ocasiões, é muito preferível você suprir essa necessidade, oferecer coisas para o seu cão, do que simplesmente tentar corrigir brigando com ele ou passando produtos, agora ele vai parar de lamber aqui ou vai parar de destruir aqui, então eu vou passar algo de, como que eu posso dizer, que vai ter um ardor, ele vai deixar aquela sensação ruim. Imagina. Nossa, meu marido tacou molho de pimenta por tudo. Adivinha, eles acharam uma delícia. E daí eu pergunto, não funcionou? Não, claro que não. Porque se a gente for pensar também essa questão de punição ou reforço, o cão ele se adapta à punição. Porque o cão ele só vai fazer algo se for vantajoso para ele. Então o cão não tem o certo e o errado. A gente que vai delimitar certas regras em casa e aí ele vai perceber. Mas tudo que ele fizer, para ele é certo. Se ele fez, para ele é bom. Se ele fez, para ele é certo e é vantajoso. Então isso, por exemplo, colocou pimenta. Nos 2 primeiros dias, 3 primeiros dias, pode até funcionar. Mas depois o cão vai se acostumar com aquilo, porque a sensação dele roer e ter todo aquele alívio ali na região da boca é muito melhor do que sentir aquele gosto inicial de pimenta. Você sabe uma coisa, Rodrigo, que é muito importante para nós, que eu e a Patrícia, um dos nossos propósitos, inclusive, era entregar para os ouvintes exatamente essas particularidades entre as espécies. A espécie canina, a espécie felina, porque a gente vive um período de humanização e as pessoas acabam extrapolando o que é bom para nós, é bom para o meu animal, afinal ele é um filho. Sim, ele é emocionalmente um filho, o vínculo é muito forte, mas a gente só vai conseguir ter uma relação saudável entre essas espécies que coabitam se nós respeitarmos e entendermos da fisiologia, e entendermos do comportamento. Senão a gente vai tentar embutir um comportamento que para nós é adequado, um bichinho de pelúcia lindo, maravilhoso, e que para ele não faz sentido algum. Então, como é importante a gente reforçar para vocês que estão aí nos ouvindo, o conhecimento sobre a espécie que você tem em casa. Isso faz toda a diferença numa relação saudável para o ser humano, que talvez crie menos expectativa, tenha menos problema em relação à presença daquele animal, e também para o animal, que ele vai ser muito mais feliz se ele tiver as suas características e as suas expectativas fisiológicas atendidas. Exatamente. É bem interessante a gente falar sobre isso, e bem importante para que as pessoas relembrem, os limites que existem. Tem uma frase que a gente bolou e que a gente gosta de dizer, que é bicho, gente é gente, e bicho mais gente é família. E a gente só vai conseguir deixar esses animais felizes
se nós respeitarmos as suas características. Recentemente eu tive numa convenção fazendo uma palestra sobre bem-estar. Eu não tenho um viés, né, de estudo para isso, mas a gente sabe que naturalmente nós médicos veterinários somos muito empáticos, né? E então a gente se coloca muito no lugar, né, dos outros, inclusive dos nossos pacientes, para poder entender a dor, para poder entender o que ele está sentindo e o que a gente vai fazer para aliviar isso, né? E aí, lógico que eu fui estudar, né, os pilares do bem-estar, e eu achei muito bonito mesmo quando eu vi que existem 5 pilares de bem-estar e um dos pilares é o animal poder expressar o seu comportamento natural. Puxa vida, se a gente não permite isso dentro de casa, como esse bicho vai ser feliz? Exatamente. Ele vai ter sequelas disso, sem dúvida nenhuma. E sequelas, muitas vezes, comportamentais. Rodrigo, você começou na tua fala quando você falou pra gente assim... Hoje o adestramento ele é feito baseado no reforço positivo, né? A punição já não é uma prática, né, adotada, porque existe a preocupação com o direito desse animal. Mas também existem as consequências, né? Quantos animais a gente vê hoje que desenvolvem enfermidades psicossomáticas em virtude de traumas? Então já pensou? São vários, porque você chega na casa, vamos pensar principalmente cães que sofreram maus tratos. Então, aquele cão que sofreu maus tratos foi abandonado e a pessoa resgatou. São vários. A pessoa levantou uma mão, o cão já se esconde. O cão, ele se torna reativo com objetos, sons, qualquer coisa que seja, porque ele já passou por um trauma e aquilo marcou muito para ele. Então, outras situações, eu fiz procedimentos, vamos pensar, alguma caudectomia, conchectomia, que são coisas proibidas hoje, mas que antigamente ainda tinha, e são cães que, por ter dor, que é uma coisa intrínseca, eles apresentam algum comportamento agressivo por estar com essa dor ali. Então, são procedimentos que foram feitos, são intervenções humanas, pensando aqui na estética. Então, era o padrão da raça X era não ter rabo ou ter a orelha cortada. Então, o cão, pensar na orelha, várias otites, várias dores crônica, e aquele cão ele se torna um pouco mais reativo, onde você não pode encostar na região, não digo nem na orelha, mas na região da face, do focinho, que aquele cachorro já tenta morder. Exatamente. Que o tutor não consegue lidar com ele, e daí chega para nós veterinários, é tudo aquilo. O cachorro ele tem que fazer uma contenção, usar uma focinheira, e aquele cão não foi preparado para isso. Então toda essa questão que a gente preza na veterinária, do bem-estar, do manejo low stress e tudo isso, aquele cão, ele não está preparado. Por quê? Porque as pessoas fizeram já o mal para ele, e daí, querendo ou não, essa punição, ele acaba sofrendo essas sequelas. E olha a importância daí do teu papel, do papel do médico veterinário especializado ou de um profissional especializado na área em ajudar aquele animal a desconstruir um pouco ou lidar melhor com essas situações. E assim ele vai ser mais feliz, mais tranquilo. Você comentou agora sobre os procedimentos cirúrgicos que já não são mais permitidos, né? A caudectomia é o corte da cauda, a conchectomia é o corte da orelha. E também existe aquele da retirada das cordas vocais para os animais não latirem. Isso é proibido, né? E eu acho isso, na verdade, um absurdo. Você privar alguém da própria voz, né? Isso é cruel, né? Mas a gente sabe que tem muito cachorro que chora, late, fica triste, fica estressado, estressa todo mundo. Recentemente teve um amigo meu que entrou em contato comigo, dizendo que a irmã estava precisando doar o cachorro, que chorava muito quando eles saíam de casa, e ela havia sido multada no condomínio, foi reincidente, e agora estava sendo processada, e não tinha mais opção. Então, esse cão certamente estava passando por sofrimento, certo? Isso. O que a gente pode fazer para ajudar esse cão e essa família? Porque essa família está sofrendo duplamente, né? Porque não consegue resolver o problema e porque vai ter que se desfazer do animal. Como que a gente pode tentar corrigir esse problema para diminuir o sofrimento de todo mundo? Tá.
Antes de entrar na parte da correção, eu sempre gosto de ir para o começo. Então, começar do começo e pensar o que é o problema. Recentemente, a gente teve pandemia. E muitas pessoas em casa, pelo lockdown, resolveram, vou ter um cãozinho. E esse cãozinho vai ser o meu xodó e a pessoa passava 24 horas com esse cão. Porém, a vida voltou agora um novo normal. A gente voltou a trabalhar, voltou a sair, voltou a ter essa vida social e profissional fora de casa. E os cães não estavam preparados para isso. Imagine, como eu comentei, o cão ele é um animal sociável que gosta de companhia. Agora imagine, você 7 dias na semana, 24 horas por dia com o seu cão. E do nada, você sai de casa e fica das 8 às 6 fora de casa, pensando no horário de trabalho, de trânsito junto, e às vezes você tem um compromisso a mais, você tem uma academia, você tem um futebol, você tem um encontro com as amigas, um encontro com os amigos, enfim. E aquele cão não foi preparado para isso. Então, esse cão, ele passa a sentir falta. E como ele passa a sentir falta, ele começa a apresentar vários comportamentos, então sintomas aqui. Ele começa a vocalizar, seja choro, seja latido, ou seja, uivos. Ele começa a destruir o ambiente onde ele está, então tem destruição de objetos. Ele para de fazer as necessidades, então ali ele para de defecar, ele para de urinar, e ele também para de se alimentar. Então, comumente as pessoas chegam, Rodrigo, o meu cão não faz nada. Ele fica na porta, arranhando, latindo, e ele só vai fazer as coisas dele quando eu chego em casa. Por que disso? Porque esse cão, ele está ansioso. Então aqui a gente chama de SAS, que é Síndrome de Ansiedade por Separação. Onde o cão, ele não está preparado para essa separação com o seu tutor e ele tenta fazer de tudo para que essa pessoa volte. Então um dia eu até vi uma tirinha que era muito boa. Era um humano, o cão e o gato. Quando o humano saía para trabalhar, a cabeça do cão ficava a mil. Ele vai me abandonar, eu vou preparar minha mochila, eu vou embora, eu estou abandonado, e será que ele volta, será que não volta? E o gato super tranquilo. Ele volta, calma, todo dia ele faz isso, e o cão desesperado. E assim, a gente sabe, o gato é muito mais independente. O cão, ele é muito mais dependente emocionalmente. Então, ele gosta de ter aquele carinho, ele gosta de ter tudo aquilo, e ele sempre acha que sempre que o seu tutor sair, ele nunca mais vai voltar. Então, a gente precisa preparar esse cão. E não é simplesmente, vamos pensar, estou em casa, preciso manter distância do meu cão. Não. Aqui a gente precisa muito mais valorizar o cão com o espaço, o ambiente onde ele vive. Então, se o ambiente eu vou enriquecê-lo, eu vou colocar brinquedos, eu vou colocar comida, eu vou colocar atividades de, por exemplo, enriquecimento mental, que é onde a gente transforma o ambiente do cão para torná-lo muito mais atrativo para ele, então eu vou fazer isso. Se eu percebo que o meu cão é só eu me vestir, pegar uma chave, o celular, qualquer coisa, ele já fica agitado, que seria essa ansiedade, eu vou dessensibilizá-lo. Eu vou mostrar que se a campainha tocar, se o interfone tocar, se eu pegar uma chave, se eu vestir, se eu, por exemplo, vou me maquiar, eu não vou sair de casa. Simplesmente pego a chave, vou até a porta, abro a porta e volto para o sofá. E quebro essa expectativa dele. E mostro que nem sempre que acontecer isso, ele vai ficar sozinho. E aos poucos a gente vai acostumando esse cão a conseguir ficar meia hora sozinho, a conseguir ficar 1 hora sozinho, 2, 3, 4, 5, que é o que ele precisa. Porque existem estudos que mostram que cães que conseguem ficar até de 4 a 6 horas sozinhos sem nenhum tipo de problema comportamental. A partir disso, ele já pode apresentar. E infelizmente é o que mais acontece na nossa rotina. Hoje em dia, se uma pessoa normal vai trabalhar, CLT ou qualquer coisa que seja, ele vai ficar 8 horas fora, ele vai ficar 7 horas e já extrapola esse tempo. Então, a partir do momento que a gente cria coisas do ambiente, associa esse ambiente tão bom e torna esse ambiente tão agradável para o cão, ele vai se sentir bem. E daí ele pode dormir, ele vai parar de ficar na porta, ele vai parar de ficar arranhando e principalmente vocalizando, que é o que acontece na maioria hoje, vamos pensar condomínios, prédios, tudo. E é uma coisa que incomoda, vamos pensar, incomoda a pessoa, a tutora, incomoda o cão, porque o cão está sofrendo. Os vizinhos podem eu gosto de cão, mas se ele está sofrendo, então eu vou comentar com o síndico, ou a mesma pessoa que possa não gostar de animal, ela vai falar, tá me incomodando, eu tenho uma criança em casa, eu tenho que trabalhar em casa, e esse latido. Então, N coisas que acontecem, que daí a gente faz esse trabalho. Então, por isso, novamente, eu prefiro muito mais prevenir esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu tenho um cão,
seja adotado ou seja ali filhotinho, já adulto ou filhote, eu vou ensiná-lo a momentos de ficar sozinho, a momentos que eu vou estar junto. Se eu sair, eu vou mostrar que a solidão dele também é boa e assim eu vou adaptando ele para diminuir esses latidos, para diminuir qualquer tipo de destruição e que ele se sinta bem com isso. Rodrigo, esse período de aprendizado, ele é longo? Depende muito de cão para cão. Com trabalho de ansiedade por separação, eu, por experiência, já tive cães que em 1 mês conseguiram, cães que em 2 meses conseguiram, 3, 4 conseguiram, alguns que ainda sentem um pouco dessa solidão, mas o objetivo principal é a primeira hora é a mais crítica. Então, se a gente conseguir diminuir essa primeira hora, se ele for latir 10, 5, 3, 2 minutos, aqui a gente já consegue. Porque o problema é aquele ininterrupto. Sim, Late, 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 sim. late, late. Late, 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 late. E isso é um problema, porque o cão ele tá sofrendo. Então eu vejo, às vezes, muitas pessoas falam, para ensinar ansiedade por separação, coloca o teu cão dentro de uma caixinha de transporte e deixa ele preso. O que que isso vai ajudar? Aquele cão ele já tá desesperado de estar sozinho, agora imagine ele desesperado preso. Preso sem poder Isso. tentar buscar o dono. Sem poder fazer nada, sem Nada. poder fazer. Uhum. Então isso vai prejudicar muito mais e vai trazer muito mais sequelas para o cão. Então o processo ele pode ser demorado, porém se você tiver a persistência, a consistência, a paciência de saber que dias bons vão acontecer, porém dias ruins também vão acontecer, com esse equilíbrio você vai conseguir evoluindo e diminuindo esses latidos. 2 coisas eu gostaria de falar nesse sentido, Paty. Lembra que no nosso primeiro episódio nós conversamos sobre a importância de uma família, né, de um tutor estar muito ciente desse passo que ele vai dar. Quando ele escolhe ter um cão, quando ele escolhe ter um gato, ou quando ele escolhe a raça, né, dentro dessas espécies, porque ele tem que estar muito disposto. Muita coisa pode vir por aí. O planejamento familiar, né? Inclui hoje, né? Antigamente a gente falava de planejamento familiar, imaginando onde vamos morar, com quem a gente vai casar, quantos filhos a gente vai ter, né? O como que a gente vai gastar, onde a gente vai aplicar a nossa renda. Hoje a gente tem que pensar em tudo isso, incluindo um pet, né? Um animal de estimação. E mais uma coisa nesse contexto de ansiedade por separação. Eu vejo que muitas famílias, muitos tutores optam pelas creches. Né? Muitos animais hoje frequentam creches justamente para tentar minimizar esse sofrimento de distanciamento. Isso é válido, é bacana, é uma boa alternativa, Rodrigo? Vai depender, igual eu disse, muito de cão para cão. Se o teu cão ele não foi socializado, ele não se sente bem, eu falaria que não. Eu prefiro trabalhar dentro de casa da maneira que a gente consegue. Porque o mundo ideal nunca vai existir. Eu sempre chego para a pessoa, se fosse o mundo ideal, a gente faria X, Y, Z. Porém, aqui a gente só vai fazer um A, um B e olhe lá um C, de uma maneira totalmente diferente. Mas a creche, sim, ela vem para ajudar. Porém, aqui tem um problema. Eu percebo que muitas pessoas tiram o peso das costas delas e deixam o cão todos os dias na creche. Todos os períodos, de manhã e à tarde. E isso vai tornar o cão muito mais hiperestimulado e também dependente. Dependente. Por quê? Porque a partir do momento que esse cão não for para a creche, ele vai ficar ligadão em casa. Pô, ele brinca, corre, faz atividade e tudo. E por que do nada não aconteceu? E por que está acontecendo isso? E às vezes vão pensar, problemas financeiros, me mudei, ou qualquer outro tipo de obstáculo que possa vir a acontecer, você para essa rotina. E daí você começa a não levar mais. Então o cão tinha tudo e agora o cão tem nada. Então o que eu sempre indico para os meus clientes, para as pessoas, para os seguidores que vêm conversar comigo é, no máximo 2 vezes na semana. Porque você consegue fazer um planejamento. Como o final de semana as pessoas estão mais em casa, sábado e domingo, mais tranquilo. Segunda é um tempo de descanso, porque passaram. Terça, dia de creche. Quarta, descanso. Quinta, dia de creche. Sexta, descanso e já chega o final de semana. Então a gente consegue adaptar de uma maneira onde eu não vou deixar o dia inteiro e todos os dias o meu cão sozinho, porém eu vou dar oportunidade para ele socializar, para ele brincar com outros cães, para ele ver outras pessoas, se divertir, e daí ele volta para casa e tudo mais.
Você comentou de hiperestimulação. Eu tive o privilégio, esses dias te contei, de encontrar também uma ex-aluna nossa, a Jéssica Milar, que foi da tua turma, Rodrigo, não me lembro, mas era da época. Eu lembro, acho que ela foi um período abaixo. Era do mesmo período, do mesmo momento ali, né? E a Jéssica, ela tem uma creche, mas que eles não intitulam de creche, junto com o esposo. E a gente teve uma conversa muito legal, eles também me ensinaram muito. Que eles preferem, o conceito deles de trabalho é muito mais destinado à escola. Então não é só você receber o cão, hiperestimular, porque daí quando ele volta no outro dia ele não tem a creche, aí ele deprime mais ainda, porque ele não tem o tutor e ele também não tem a distração da creche. Sim. E o trabalho que eles fazem lá é justamente de educação. Eles têm estratégias ao longo da permanência do cão para que possa desenvolver bons comportamentos, boas atitudes e que quando ele volte para casa e no outro dia esteja sozinho, aquilo não seja um novo problema, né? Então, eu achei bem interessante esse novo conceito de creche, digamos assim. Mas é de uma escola para animais, para cães, no caso, né? Porque se for ver a ideia antiga de creche vou soltar o meu Sim. cão e ele que se vira. Larga a galera ser feliz. Isso, mas hoje não. Hoje você Sim. separa. Tem pessoas, inclusive em creches, que preferem cães no mesmo dia. Você vem terça e quinta, você segunda, quarta e sexta, para manter, como a gente pode dizer, a mesma matilha. Para que não tenha uma desarmonia. Isso. Porque às vezes a gente até vê, chegou um cão diferente e já mexeu um pouco na harmonia do local. Sim. Então, para todos os cães manterem esse bem-estar, aonde eles vão pensar, vai ter um período de brincadeira do enriquecimento mental, então vai ter brincadeiras com... dirigidas. Isso, materiais recicláveis, onde todos os cães... Isso é uma outra coisa importante. Às vezes a gente vê uma brincadeira e só os Goldens, vamos pensar, só os Goldens, cães grandes conseguem brincar, enquanto os outros pequenininhos ficam tudo atrás, tipo, não consegui ganhar, não sei o quê. Isso torna o cão um pouco mais triste. Parece baixinho em show, né? Eu não consigo ver, né? Mais ou menos isso. Porque isso torna o cão um pouco mais triste. Então, se você faz uma brincadeira e pensa em todos os cães que você tem, porte pequeno, grande, mini, gigante, médio, e dá a oportunidade de todos ganharem, todos vão ficar felizes, todos vão ter aquela oportunidade de expressar o seu comportamento natural, que é uma das 5 liberdades, e todos vão bem para casa. Não é aquele cão que volta para casa estressado ou ligadão, é aquele cão que simplesmente cansou na creche, vai descansar, no dia seguinte tá bem, e daí no outro dia ele volta para creche. É muito legal. Quanta informação, Nossa. Paty, interessante. Nossa. Que legal, Rodrigo. Eu quero fazer uma última pergunta, posso? Pode à vontade. Então, olha só. Outra preocupação frequente. E chegando, né? Final de ano, festas. Medo. Medo de fogos, animais medrosos, com barulho de moto, com barulho de carro, com barulho de buzina. O que eu posso fazer para fazer com que o meu cão se sinta mais seguro e expresse menos o medo ou se coloque em perigo por causa do medo? Eu tive um cane corso maravilhoso há alguns anos atrás, que ele tinha muito medo de fogos. E ele morava num ambiente grande, que era a fábrica do meu pai. E durante a noite de Ano Novo, eles ficaram sozinhos, era um ambiente de fábrica, né? Ele pulou um muro de 2 metros de altura, tinha arames farpados em cima do muro, ele arrebentou todos os arames farpados. E caiu exausto do outro lado. Nós fomos encontrá-lo 8 horas da manhã no dia seguinte, totalmente ferido, exausto. Ele não conseguia ficar em pé das dores musculares, né? Ficou hospitalizado dias depois, até que a gente conseguisse recuperar esse cão. Então ele tinha verdadeiro pavor. E eu não sabia disso, porque eu adotei ele com 8 anos de idade. Foi o primeiro Ano Novo que ele passou com a gente. E eu adotei ele numa situação ruim, enfim, eu não tinha informações sobre ele, né? E a gente sabe que isso é relativamente comum. A gente vive isso dentro das clínicas veterinárias. Sim. E a gente é frequentemente abordado pelos tutores, né? O que eu posso fazer agora, nesse período em que a gente vai se aproximar de festas, fogos, barulho, para fazer com que o meu cão fique mais calmo, mais tranquilo e sofra menos? Pensando novamente, vocês vão cansar de ouvir isso, de voltar no começo. A gente tem que pensar que o cão, quando ele ainda é filhote, ele tem um período de
janela ouro, hiperaprendizado, hipersocialização, imprinting, tem vários nomes, que vai até ali os 100 dias de idade deles. E nisso, eles têm muito mais curiosidade do que medo. Então, ele é curioso com pessoas, curioso com outros cães, curioso com barulhos, objetos, e enquanto nós, tutores, é o nosso dever mostrar tudo isso para ele. Então, com questão de barulhos, a gente faz uma adaptação. Então, eu vou mostrar... Adaptação também a gente pode falar como uma habituação. A gente vai mostrar barulhos de fogos, pegar o celular, colocar no YouTube, Spotify, enfim. Barulhos de fogos, barulhos de caminhão de lixo, ambulância, chuva, trovão, aspirador, liquidificador, qualquer coisa que vai fazer parte da nossa rotina, a gente coloca no celular. E enquanto o som está acontecendo, você vai recompensando o seu cão, seja fazendo carinho ou oferecendo alguma comida. E ele vai associando esse som a uma coisa positiva. Então, esse som, a gente começa longe e pequeno, baixo volume, e depois a gente vai se aproximando e aumentando esse volume. E a partir disso, o cão ele vai ficando acostumado a esses sons. Isso, trabalho preventivo. Porém, no teu caso, que já veio um cão adotado 8 anos e não sabia o histórico, nesse tipo de caso, a gente precisa dessensibilizar. Então, um filhote, ele não é sensível ao som. Porém, já um adulto que não passou por isso, ele já é sensível, então a gente precisa fazer uma dessensibilização junto com um contracondicionamento, que é algo ruim começar a associar a algo bom. Então, quando ele é filhote, um estímulo neutro que vira bom. Agora é mais difícil, então é um estímulo negativo que tem que passar por um estímulo positivo. Então, a distância que a gente percorre aqui é muito maior. Então, nesses casos, deixa o celular longe, baixinho, com o som, e vai acostumando o seu cão, fazendo carinho. Existem alguns brinquedos recheáveis que a gente recheia, seja com comida pastosa, enfim, tem vários tipos, até comida ração mesmo, grão, ou passa uma alimentação natural, e o cão vai comendo enquanto o som está tocando. E aqui a gente vai aproximando esse som, e o cão vai se acostumando, e a gente sempre tem que ir no limiar do cão. Se você percebe que o seu cão está desconfortável com aquela situação, mesmo comendo, você para e volta um passo. Vai aproximando, até que ele consiga sentir isso. Daí vocês podem perguntar, Rodrigo, o som do celular às vezes não dá aquela sensação do ao vivo, do que está acontecendo. Então você pode aumentar. Passou do celular, joga para uma televisão, joga para uma caixinha de som e vai aumentando. Em dias que está acontecendo isso, por exemplo, uma chuva, a gente consegue estar com o nosso cão, a gente faz o mesmo tipo de treino, porém está acontecendo ali a realidade. Então a gente pode fazer essas coisas só para o cão ficar mais tranquilo e assim ir evoluindo. Então, por exemplo, fogos. Fogos é uma coisa que nós mesmos nos assustamos. Eles estão fogo. O que aconteceu? Então é uma coisa que a gente precisa ir mostrando para o cão que não vai fazer tanto medo e também preparar o ambiente. Eu posso dessensibilizar, mas eu preciso preparar o ambiente para o cão também se sentir confortável. Então se eu moro em uma casa ou mesmo eu vou trazer um cão para dentro de um cômodo, eu vou deixar esse cômodo sem locais onde ele pode se machucar e assim eu deixo uma luz baixa, tento abafar o som e vou dando o suporte para ele. Rodrigo, e sobre o manejo low stress? Eu acredito que é basicamente o que você conversou aqui, mas existe uma definição específica ou informações específicas a respeito? O manejo low stress é tudo que a gente faz enquanto médico veterinário, mas também enquanto tutor, que vão deixar o cão à vontade em determinadas situações. Então, por exemplo, eu sempre já dei uma palestra para médicos veterinários falando sobre isso, mas eles falaram, como que a gente consegue lidar com isso que é só dentro do consultório? Mas a gente pode chegar e falar para os tutores, isso é desde que a pessoa sai de casa. Então, se o cão não está acostumado com o carro, ele já vai chegar na clínica estressado. Se o cão não está acostumado a colocar a guia, o peitoral, ele já vai chegar estressado. Ou se você só leva o cão, sai com o cão de casa para levar para o veterinário, que a gente sabe que vai manusear, vai fazer procedimento, ele já fica estressado. Então, o tutor, dentro de casa, ele já acostuma, já prepara o cão. Chegou, sala de espera também, então vai ter um ambiente tranquilo. Se o cão for um pouco mais reativo, um ambiente só para ele se sentir confortável. E daí sim, dentro do consultório, a gente faz manejos, a gente faz
coisas que vão ajudar. Vai fazer uma vacina, o cão não gosta tanto da vacina? Aqui a gente sabe que não precisa estar ali em jejum. Então, enquanto está fazendo a vacina, ao invés de nós veterinários darmos só o petisquinho após a vacina, todo o procedimento, a gente transforma o pré, o durante e o pós algo bom para o cão. Então a gente tem questão de música, tem questão de aromas, tem questão de iluminação que torna esse ambiente muito mais agradável para o cão, e assim o cão ele consegue passar por uma coleta de sangue, por uma vacinação ou por um exame clínico muito mais tranquilo. A avaliação de pressão arterial, isso né? que eu pensei. É tão importante, aumenta muito a confiabilidade, né? A gente sabe que qualquer estresse pode influenciar e é uma medida tão importante, né? É muito importante que a gente saiba como fazer isso também. Perfeito, maravilha. Rodrigo, quanta informação importante. Nossa. Acho que nós ficaríamos aqui o dia conversando sobre comportamento, né? Para finalizar a nossa conversa de hoje, tem algum tema que você gostaria de complementar? Algo que chega muito frequente como queixa dessas famílias, desses tutores? O principal, tirando a ansiedade por separação, que é a questão que deu um boom depois da pandemia, o principal é a questão de reatividade, que é aquela questão de o meu cão ele não consegue conviver com outros cães ou o meu cão não consegue conviver com outras pessoas. Então esse é um tema muito importante, principalmente para nós veterinários, porque quando a pessoa chega com esse problema para mim, eu pergunto, o seu veterinário, ele só falou que o seu cão poderia sair após todas as doses da vacina? E a pessoa, sim. Por quê? Eu falei, aqui tem um erro. Por quê? Como a gente não tem toda essa expertise em comportamento dentro das faculdades, isso eu digo do meu de 2010 até 2014. Hoje, talvez tenha mudado, eu não tenho tanta informação quanto a isso. Mas a gente se preocupa, claro, perfeito, com a parte clínica. Porém, se libera só o cão para socializar após todas as doses da vacina, que vai estar ali com 4, 5 meses, tem mais vacinas hoje em dia, a gente prejudica a parte mental e a parte social. Então eu sempre falo para as pessoas, pode ficar tranquilo, eu enquanto profissional comportamentalista, mas também médico veterinário, você pode sim socializar. Não daquela maneira, vou levar o meu cão no parcão, soltar ele na creche, não. De uma maneira consciente, aonde? Vou levar ele para passeio, no colo, tem um cão em casa que seja tranquilo, de algum familiar, parente, que seja tranquilo e seja saudável, vacinado, mantenha um contato com ele, perceba, porque assim você vai apresentar todos os tipos de pessoas, cães de diversos portes e tudo mais, e o seu cão ele vai estar acostumado, e esse período tão importante da vida deles, que acontece uma vez só na vida, vai ser da melhor maneira possível. Maravilha. Que bacana, que aula, né, Paty? Nossa, Sabe que uma das coisas que mais deixa feliz um professor é ver o seu aluno, o seu pupilo brilhar, né? E para nós, Rodrigo, é motivo de muito orgulho, né, ter esse momento aqui com você e aprender, né? Nossa, Hoje eu me senti uma verdadeira aluna, né? Duas. Uma delícia, Rodrigo, te receber aqui e poder iluminar um pouquinho mais a vida dos nossos ouvintes com informações que são tão simples, mas ao mesmo tempo tão importantes e que a gente não consegue aprender sozinho porque não faz parte do nosso dia a dia. Então, muito obrigada por vir traduzir essas informações, né, que você estudou com carinho durante tantos anos para os nossos ouvintes e para a gente mesmo, para que a gente realmente consiga transformar a vida dos nossos pets numa vida melhor e mais feliz. A gente está muito feliz de ter você aqui. Eu que agradeço novamente o convite, fico muito feliz de agora estar proporcionando, passando tudo isso para todo mundo aqui, nossos ouvintes, todo mundo que está escutando, e também vocês duas que foram ótimas professoras maravilhosas que contribuíram e muito para a minha formação. Querido, obrigada. Muito obrigada, Rodrigo. Sucesso, então, no seu segmento de carreira, na sua mudança, né, de município, de domicílio, agora no interior do nosso estado, Maringá, que você siga aí com a tua carreira muito próspera, Rodrigo. Rodrigo, só conta para os nossos ouvintes quem gostou do teu trabalho, quem quer ter mais informações a respeito de comportamento, do teu trabalho mesmo, como que os nossos ouvintes chegam até você, como que eles te encontram.
Para quem quer acompanhar um pouco mais sobre o meu trabalho, ver o cotidiano, ver um pouco mais como funciona o trabalho de um comportamentalista animal, com alguns casos e também muito conteúdo, me siga no Instagram, é Rodrigo Nunes, e o Rodrigo é com 2 Ds. Então é bem simples, @Rodrigo Nunes com 2 Ds, que você vai encontrar tudo por lá. E também, se quiserem me mandar uma mensagem à vontade, que eu respondo todo mundo. Querido, muito obrigada. Gente, muito obrigada pela audiência, pela presença de vocês. Ficou com dúvida? Manda pra gente. Rodrigo se abriu, abriu essa possibilidade. Aproveitem esse momento e nos sigam nas redes sociais. Ativa o sininho no YouTube para ser lembrado sempre dos nossos episódios lançados às quartas-feiras, às 19 horas. Esperamos vocês na nossa próxima quarta-feira. Beijo, pessoal. Até Tchau. mais.